Olá, galerinha! Nossa aula de hoje é sobre escravidão no Brasil. Então, a escravidão no Brasil iniciou no século XVI, mais ou menos por volta de 1530, quando o rei de Portugal decide colonizar o Brasil. Então, ele inicia como principal atividade econômica a cana-de-açúcar. Para isso, ele vai necessitar basicamente que haja uma mão de obra. É tanto que ele inicia a princípio com os índios, vai ser os primeiros escravos aqui no Brasil. Depois, a igreja ela vai impedir a escravização do índio, alegando que os índios eles são pessoas. Então, eles começam o processo de catequização. Então, Portugal, na verdade, fica sem uma mão de obra aqui no Brasil. Então, a própria igreja ela vai sugerir que haja a escravização dos negros. Primeiro, porque para a Igreja Católica o negro não tinha alma. Depois seria viável para Portugal, porque os negros tinham algumas qualidades que era importante para essa atividade na cana-de-açúcar, como por exemplo, o negro ele era mais forte fisicamente, o negro era uma pessoa que, segundo a Igreja Católica, não tinha na alma, então eles podiam ser escravizados. E depois eles tinham mais habilidade com a plantação da cana-de-açúcar. Então, somando a tudo isso, levou os portugueses a escravizar os negros, trazidos, na verdade, lá da África. Então, por quê? Por que é que os negros trouxeram na África? Porque a África foi primeiro continente do mundo a iniciar um processo de escravidão, a utilizar a escravidão humana como uma forma de utilizar como mão de obra. Mas por que que a África iniciou esse processo de escravidão? Simplesmente porque a África ela tinha algumas características que levaram a tal ato. Primeiro, a África vivia em constante guerra, disputas territoriais. Então, a disputa de uma tribo com outra fazia com que essa tribo vencida acabasse se tornando escravo. Mais tarde, esses escravos da África, eles foram levados para o Brasil. Que é só bom lembrar que os dois países africanos que mais enviaram negros para cá, negros escravizados, foi a Angola e o Congo, né, seguido de outros países. Um outro ponto que faz com que a África ela seja pioneira no processo de escravização vai ser a fome, porque centenas de famílias africanas, pelo fato de ser muito pobre, eles vão oferecer os escravos como venda, em troca de alimentos, em troca de moradia, mas esses negros acabam sendo escravizados. Uma outra vai ser a punição judicial. Geralmente, quem cometia algum ato criminoso acabava se tornando escravo. E a penhora humana, que era aquele ato em que a pessoa que não podia pagar sua dívida acabava se tornando escravo do devedor. Todos esses escravos, na verdade, eles acabaram vindo aqui para o Brasil, onde isso facilitou basicamente a escravidão no Brasil, que durou cerca de 300 anos e que constituiu a principal mão de obra e fonte econômica do território brasileiro colonial. Só que é bom lembrar que em cada civilização existiam formas diferentes de escravidão. Por exemplo, Grécia e Roma, eles utilizavam os escravos como uma mercadoria de troca e venda, assim como aconteceu aqui no Brasil. Né? Os escravos não tinham vez, não tinham voz, era apenas uma mercadoria. Enquanto, por exemplo, em algumas sociedades africanas, a maioria da população tinha alguns direitos, como, por exemplo, o direito de casar. Então, enquanto algumas civilizações, como a Grécia e a Roma, utilizavam-se de forma horrenda, né, de tratar os seus escravos, em outras a flexibilidade era maior, como por exemplo em algumas sociedades africanas. No Brasil, a escravidão, como eu falei, ele vai ser por volta de 1530, quando o rei de Portugal decide colonizar o território brasileiro, transformando esses negros vindo lá da África em escravo. Basicamente, o processo início da escravidão ocidental
Começa pelas grandes navegação, né? E depois pela própria questão da Europa utilizar o dinheiro para comprar esses negros na África, né? Vai haver uma rota negra muito grande, né? Um tráfico negreiro muito grande entre a Europa e a África para chegar até o continente americano. É, as guerras, de uma forma geral, a escravidão, de uma forma geral, se dava, como eu falei, por meios de guerra. Aqui nós temos o passo a passo de como iniciava e como finalizava todas essas guerras. Porque, ó, no primeiro passo nós tínhamos a troca de mercadoria, ou seja, a troca de negro por escravos, a troca, na verdade, de escravos pelos africanos em troca de mercadoria, como a questão do armamento. No segundo passo, com os armamentos que esses donos de tribos utilizavam, eles conseguiam produzir mais escravo, mais mercadoria humana e assim sucessivamente. Então, esses prisioneiros eles geravam mais moeda de troca por mais armas e riqueza para os africanos, para os negros africanos donos das tribos. Então, as guerras eram na verdade uma fonte de lucro muito grande para aqueles negros da África que acabavam vendendo seus irmãos em troca de alguma mercadoria. Esses negros, ao ser vendidos, eles sofriam bastante. A travessia era muito desagradável, era muito sofrida. Basicamente, eles, ao ser capturados, eles eram colocados dentro dos porões. Isso, mulher, criança, idoso, eram colocados dentro dos navios que eles chamavam de navios negreiros, que muitos historiadores chamam de tumbeiros, porque eram locais extremamente escuros, extremamente que não havia, na verdade, higienização. Esses escravos passavam dias nesses locais com fome, com sede. Isso gerava não só doença, mas o próprio desolamento psicológico, levando à morte de centenas de negros. De quase 100 negros que eram embarcados, a cada 100 negros que eram embarcados, cerca só de 40% dos negros chegavam vivos. Quando chegavam vivos, eram levados para um mercado, que eles chamavam mercado negreiro, e lá era vendido como mercadoria. Mães eram separadas de filhos, pais eram separados dos seus avós e assim por diante, né? Então a travessia era dolorosa e mortífera, né? Chegava-se a estimativa mais ou menos de 60% de negros que eram que morriam no caminho devido a todo esse desolamento, né? Devido a toda essa falta de humanização. Então, os poucos que conseguiam chegar ainda era tratado como mercadoria, vendida e separada de seus familiares. É tanto que, por exemplo, uma criança valia cerca de um terço de um escravo adulto. Enquanto as mulheres escravizadas, elas valiam metade do preço de um escravo adulto. Ainda havia todo esse processo, fora o escravo, por exemplo, de pele mais clara, ele valia muito mais do que um escravo com a pele mais escura. Então havia toda uma seleção, como se fossem os verdadeiros animais. Mas lembrando que os escravos eles foram verdadeiramente o sustentáculo da economia brasileira. Em relação aos números de escravos, nós temos aqui aproximadamente 12,5 milhões. Eles foram capturados e escravizados na África e forçados, né, ao trabalho na América entre os anos mais ou menos de 1500, 1865. Os escravos que vieram da África eram mais ou menos em torno de 10%. Eles vieram da África Ocidental, Senegal, 73% do centro-oeste africano, Angola, e 17% do sudoeste africano, que foi no Moçambique. Então, existiu um tráfico de escravo muito intenso entre o período de escravização até mais ou menos as leis que libertaram esses escravos, até o período da criação da lei
heróis proibindo o tráfico de negros. Seja como for, foi um número muito elevado, principalmente no início do século XVII para o final do século XVIII. Teve um contingente de africanos muito grande vindo para cá. O trabalho, na verdade, desses africanos variava. Até porque a principal atividade econômica no Brasil, como eu falei para vocês, era a cana-de-açúcar. Então, existiam vários tipos, né, de trabalho. E os negros eram selecionados quando chegavam no engenho para funções diferentes. Dependia da qualidade do negro, como eu falei para vocês, do porte físico, né, que vocês vão ver que existia todo tipo. Por exemplo, existia o negro da lavoura, existia as chamadas ama de leite, que eram aquelas que acabavam de ter seus filhos, então elas eram obrigadas a amamentar os filhos de suas donas. Existiam também os que cuidavam dos doentes, existiam negros domésticos, que geralmente eram aquelas negras que eram mais bonitas, né? Inclusive elas serviam de concubina para seus senhores em muitos casos, e eram muito perseguidas por suas patroas. Vai existir também até reprodutor humano, né? Negros que servia especificamente para reprodução. Quanto mais se reproduzia, maior seria o lucro do seu senhor. Até porque o negro era considerado mercadoria, não só pela sociedade, mas também pela própria igreja, né? Que considerava como se o negro não tivesse alma. Então, o trabalho do escravo variava dos mais penosos até os mais leves, que eram geralmente os serviços no comércio. A alimentação pouco variada, né? Por exemplo, de feijão com gordura de porco. Raramente eles comiam rapadura ou charque. Tinha pouco acesso a frutas, o que levava necessariamente a problemas de saúde. Os problemas de saúde eram geralmente gerados de que forma? Pelo excesso de trabalho, que se trabalhava cerca até de 18 horas por dia, um negro, né? Pela alimentação precária, porque havia poucas frutas, por exemplo, eles não tinham, mal tinham acesso a frutas, mal tinham acesso à carne. Os maus tratos, que esse é o que mais ou menos matava cerca de 60% da população negra, e as grandes torturas, como se utilizava de diversas formas, né? O tronco, é, é, eles eram encarcerados nas senzalas e eram maltratados, então isso gerava um problema de saúde muito sério. Quando não gerava esse problema de saúde, muitos não aguentavam a pressão e acabavam se suicidando é, e por conta justamente dessa violência. A violência era, se dava de todas as formas, em todos os ângulos. Por exemplo, palmatórias, chicotadas, máscara de Flandres, que é essa máscara que vocês podem ver ao lado aí, as correntes, a repressão cultural, como por exemplo, o negro era proibido de cultuar seus deuses, a repressão social, onde considerava o negro que era inferior ao branco, a repressão emocional, mostrando que o negro não tinha alma, então não poderia participar de nenhum evento que um branco participasse, que uma pessoa livre participasse, e a própria repressão religiosa, liderada pela própria igreja. Então, tudo isso levava os negros a se revoltarem. Em consequência dessa imensidão de violência cultural, social, emocional e religiosa, nós vamos ter necessariamente as resistências que se dava de diversas formas, como por exemplo o corpo mole. Eles quebravam ferramentas, haviam agressões físicas aos capatares, quando não aos seus senhores. Até mesmo os senhores eram perseguidos muitas vezes pelos negros, pela violência que os senhores cometiam. Os negros tentavam se vingar de todas as formas. A fundação das irmandades, os quilombos, que foi a forma de resistência mais precisa que nós temos e mais importante, o sincretismo religioso, a prática da cultura originária, tudo isso, na verdade, esses imensidão aí de pontos que vocês estão vendo, tudo isso aí foram formas de resistência utilizada pelos negros. E uma das mais expressivas foi os chamados quilombos, que eram locais de moradia dos negros. Eram dos negros, ao fugir das fazendas, em meio a uma mata fechada, eles formavam suas comunidades, né? Por exemplo,
Na Bahia, chegou-se a formar 718 quilombos. Pernambuco, por exemplo, nós tínhamos em torno de 138 quilombos. Na Paraíba, nós tínhamos 38 quilombos e assim por diante. Então, os quilombos foi a forma mais expressiva de resistência a esses outros que eu acabei de citá-los. Nós temos aí um dos principais quilombos, que foi o quilombo de Palmares, que ele nasceu, na verdade, em 1597 e acabou sendo destruído em 1694. Foi uma comunidade extremamente grande, né? Eles trabalhavam das diversas formas, existiam vários tipos de atividade, como, por exemplo, eles praticavam a policultura, eles possuíam oficina, tinham fundições, existiam práticas de cerâmica, madeireira, então era um quilombo extremamente equipado, que durou muito tempo, até mais ou menos 1694, como vocês podem ver aqui. Nesses quilombos, é claro que existiam inúmeros conflitos, né? Principalmente com o governo, que considerava os quilombos como uma das formas de resistência mais danosa ao período colonial. E nós temos também aí, em função da luta negra, né, pela resistência negra por essa série de violência cometido por senhores de escravo, nós vamos ter o famoso Zumbi dos Palmares, que foi um dos grandes líderes da busca da liberdade do negro. É tanto que o dia 20 de novembro, que corresponde à morte de Zumbi, é hoje celebrado o Dia da Consciência Negra, justamente porque Zumbi ele é considerado hoje um marco, né, da liberdade negra, a expressão da mais pura e forma de consciência de que o negro é tão igual, né? Ele não é inferior, mas ele é sim, ele é igual a todo e qualquer branco, né? Apesar do racismo que existe hoje, Zumbi, na verdade, ele é o símbolo da liberdade negra e mostrar que o negro não é inferior a nenhum branco, e sim, ele é igual a toda e qualquer pessoa, e que a cor da pele não representa que você é inferior ou superior, certo, gente? Aqui nós temos hoje os remanescentes de quilombos, né, que existem na atualidade. Esses remanescentes eles vieram de herança quilombola, de compras por ex-escravos, que são na verdade territórios, as doações de alguns senhores, o serviço prestado em lutas oficiais. Todas essas terras, na verdade, eles passaram a se transformar em remanescentes quilombos, né, locais para refugiar negros que vivem na marginalidade ou que não têm terra para sobreviver. Então, gente, é isso. Nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês procuram lá no material didático de vocês. O livro didático vai ter todo esse material, certo? Então, estude e façam as atividades. Até a próxima, pessoal.